Vamos conversar com o Ginaldo de Souza, ele que é da Laboro, analista de mercado, vai conversar conosco um pouco a respeito das últimas movimentações. Ginaldo, um prazer conversar contigo nesta edição do Agricultura BR e nós gostaríamos de começar conversando contigo a respeito dos dados, os números que podem vir a ser apresentados. O mercado trabalha muito com expectativa e nós vimos lá no Outlook Forum uma expectativa, por exemplo, de ocupação diária. Essa expectativa em relação a que soja será maior que milho, eu creio que não muda, mas o tamanho disso, o relatório, aquele levantamento que mostra a intenção de plantio é que deve apresentar de fato. Também cortes na estimativa da produção do Brasil. Como é que o mercado está agindo que fez com que tivéssemos essa belíssima alta? Eu vou colocar desse jeito, colocar um adjetivo no que aconteceu nesta última quarta-feira com soja em Chicago. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Vamos começar talvez respondendo à última pergunta sua. Por que essa belíssima alta que aconteceu ontem? Bom, ontem você sabe que nós tivemos a reunião do Fed, Banco Central Americano, que a gente já falava que ele não iria mexer nas taxas de juros, consequentemente, devido à questão da inflação que vinha se mantendo alta e a economia está bem. Por outro lado, nós vimos aqui no Brasil também o corte na taxa de juros de 11,25 para 10,75. Tudo isso aí criou um certo, vamos dizer, frenesi, e a soja acabou levada por aspectos técnicos, porque os fundos estão super vendidos, rompeu o nível médio da média de 50 dias, 11,96 e com isso aí rompeu os $12, fechou acima dos 12. Tanto é que na abertura à noite, foi uma abertura muito, muito forte, o mercado ontem à noite ainda fez altas de 12,26 tudo isso aí foi, tecnicamente falando, ajudado pelo lado fundamental das questões do macro. Muito bem, esse é um resumo. Hoje o mercado está nervoso, está volátil, nós estamos vendo aí um mercado que já devolveu tudo que subiu e está já no red, já está no vermelho. Mas tudo isso aí teve um aspecto técnico. O fechamento de hoje acima dos $12 vai nos dar uma ideia de que o mercado realmente fez máximas ou se o mercado realmente ainda não alcançou. Então, vamos ver a média de hoje. Muito bem, agora respondendo sobre a questão do relatório que nós temos dia 28, onde nós temos também, Fabiano, nessa mesma data, não só a questão do plantio. Eu diria que o USA não vai mudar basicamente nada, vai ficar nos níveis atuais que já foram determinados ou sugeridos, e nós vamos ter um relatório muito importante, que é o relatório trimestral. Esse relatório de estoques vai nos dar, naturalmente, uma sensação de que estamos encontrando o rumo para estoques altos ou baixos. Eu espero que esse relatório seja um relatório que possa apresentar mudanças nas expectativas e aí sim o mercado vai agir de acordo com isso. Temos também a questão do clima que vem pela frente, mas tudo isso é uma consequência adiante. Eu diria para você que esse é o resumo das perguntas que você me fez. Ginaldo, tivemos na semana passada um bom momento também, no qual soja em Chicago subiu, voltou ali ficar muito próximo a $12 o bushel. Estávamos com um dólar também aqui no Brasil próximo a R$5, o que é um fator interessante. Há um aspecto de melhora sobre os prêmios pagos nos portos brasileiros. E isso trouxe um ambiente interessante, não vou dizer que é o ideal, não vou dizer que
era o melhor preço para a soja na safra, mas um preço para a soja brasileira muito interessante, muito melhor do que aquele que vinha sido praticado. E aí o mercado deu uma destravada, teve um grande volume da oleaginosa comercializada, algumas fontes apontam para cerca de 4 milhões de toneladas. Esta semana também tem um aspecto parecido com aquele último, ou seja, é um momento que o produtor aproveitou para negociar essa soja? E quanto de soja que tem disponível no Brasil ainda para comercialização? Muito bem, Fabiano. Esse é o momento que está nos mostrando uma certa, vamos dizer, facilidade. O produtor veio ao mercado vendendo um pouco, ele entendeu que, naturalmente, as questões do clima já estão superadas na América do Sul. A safra da América do Sul, vamos dizer, se não for por excesso de chuva, ela está pronta. A Argentina não tem mais o que fazer, tem chovido bem, a reserva hídrica é muito boa, aqui no Brasil a safra está concluída, está pronta, e eu diria para você que não tem muita expectativa, a não ser o clima nos Estados Unidos. Então, o produtor está aproveitando, porque não sabe como é que vai ser o clima nos Estados Unidos, está vendendo. Soja hoje, por exemplo, nós tivemos soja no Porto, trabalhando até a 127, 127,50 para pagamento em abril. Entrega em abril. E também tivemos 126, 126,50 para pagamento, vamos dizer, no início de abril. Então, o produtor está fazendo a lição de casa. E eu diria ainda que você tem aí, tranquilamente, mais de 50% ainda da safra brasileira para vender. Esse é um número que ninguém em sã consciência pode afirmar qual é o número. São estimativas que nós estamos trabalhando. O produtor veio e vendeu. Agora, não se esqueça que o produtor americano também, por exemplo, está aproveitando para vender. Ele está fazendo uma boa média para a safra que, inclusive, vai começar a plantar já no final desse mês, no começo do mês que vem. Então, a safra, naturalmente, é quem vai definir os preços futuros. Então, o produtor está fazendo as coisas, a lição de casa, devidamente bem feita, Fabiano. Ginaldo, agora eu vou te perguntar a respeito do que nós podemos ver num período mais curto de tempo, já que abril tem um aspecto para o produtor rural, para o sojicultor, talvez mais pesado por conta de vários vencimentos. Há vários esforços para que se tenha um restabelecimento, repactuação da dívida, né? Fazer com que ela venha a vencer mais a longo prazo, mas enfim, ainda assim tem muitos vencimentos para o mês de abril. Considerando esse período de abril para maio, que inclusive tem a conclusão da colheita brasileira, o quanto que essa colheita pode influenciar nos preços, já que é uma safra já bastante definida no Brasil, de certo modo, apesar dos dados do Departamento de Agricultura americano, da Conab e outros que trazem números muito distintos, mas aparentemente é uma safra muito bem definida em relação à sua disposição e também em torno de um mês de maio, no qual nós podemos ver um cenário favorável, por um lado, em relação a preços, mas por outro, quando começa, de fato, a especulação com a safra nova americana. Bom, Fabiano, nós temos que levar em consideração, e meus amigos, por gentileza, prestem atenção numa coisa muito séria. Os preços que vão ser definidos, ninguém sabe. Mas uma coisa é importante, que o produtor brasileiro esteja atento a esses movimentos que vão acontecer. Eu diria para você que a pressão de colheita da safra brasileira já foi. Nós já estamos com mais de 70% colhido no geral, e isso vamos dizer, mais de 2/3 colhidos, então, portanto, não há muito mais o que esperar, o produtor vai vendendo da mão para a boca. Eu diria para o produtor que é para ir vendendo, na minha opinião, à medida que o mercado vai subindo. Agora, deixe alguma coisa, evidentemente, e se prepare, porque nós não sabemos o que vai acontecer a partir de maio. Você frisou muito bem que começa a especulação sobre o plantio, sobre clima, sobre uma série de fatores. Então, eu diria para você que eu não vejo nenhuma pressão mais sobre
a safra brasileira da safra brasileira em Chicago, já foi, o produtor daqui para frente vai vendendo da mão para a boca. E ele está fazendo a lição certa. Os fundos estão extremamente vendidos e eles vão ter que ir comprando à medida que os contratos vão vencendo. Maio tem uma quantidade enorme de contratos em aberto e os fundos têm que sair disso agora no final de abril. Então, nós temos que prestar muito bem atenção sobre o que vai acontecer, porque os fundos, com certeza, vão ter que comprar um pouco mais. Mas não temos certeza de uma coisa: o que é que vai acontecer com o clima? Porque o clima vai definir. É um ano de El Niño, o El Niño vai permanecer até julho, agosto? Sim, ele vai permanecer. E o ano de El Niño, normalmente, historicamente, foi um ano bom para as safras da americana. Então, eu diria para o produtor: continue fazendo a sua lição de casa. Abril, maio não vai ter influência nenhuma mais sobre da safra brasileira. A Argentina está colhendo naturalmente e vai, como sempre, fazendo o seu volume devagar. Então, nós temos que ficar de olho na safra americana, Fabiano. Ginaldo, considerando alguns aspectos que nós temos em relação às estimativas de produção, principalmente, no qual, quando é para subir, é mais rápido, né? Isso falando da Conab, do Departamento de Agricultura norte-americano, e quando é para cortar estimativas, costuma ser mais conservador, né? Inclusive tem momentos em que se espera que os cortes venham, meses ou também esse mês realmente, mesmo que tenha uma aparência X, nós não vamos ver grande corte em relação principalmente ao Departamento de Agricultura norte-americano. Mas aparentemente a demanda continua muito forte e é crescente. No último relatório de oferta e demanda, o Departamento de Agricultura cortou apenas 1 milhão de toneladas para 155 milhões aqui no Brasil, mas dá uma tendência que deve continuar cortando. Elevou a estimativa de exportação no Brasil, porque também elevou a estimativa de importação chinesa. Vamos supor aqui que a China realmente venha a comprar esse volume de soja. Como é que vai ser o atendimento olhando para a realidade, o fato que o Brasil teve quebra na safra? Muito bem. O adido comercial do USA na China hoje declarou que a China deve importar em 2024 e 2025 103 milhões de toneladas. O USA, no último relatório, andou prevendo aí 105. Eu diria para você que sobre essa questão é muito importante a questão da demanda. Mas a oferta, nós sabemos que o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai têm uma oferta muito grande, acima de 200 milhões de toneladas. Então, a oferta é grande, independentemente da quebra. Esses números do USA de 155 são números absurdos, a safra brasileira é abaixo, por aí 147, 150 no máximo. Então, nós temos que levar isso em consideração. Mas isso já está no mercado, Fabiano, porque ninguém considerou que esse número do USA tem uma correlação. Você pega, por exemplo, o número da Conab, com a diferença do USA basicamente de 8 milhões de toneladas. Então, não é justo que eles, naturalmente, não façam cortes adequados. E o USA sempre foi conservador, vai continuar conservador, e vai ser assim. Ele também faz isso também com a safra dele, ele vai aos poucos atualizando. Mas o que vem do USA em relação à expectativa da safra brasileira, o tamanho dela, não faz nenhuma diferença nesse momento, porque todo mundo sabe que o USA está errado e não vai levar em consideração. Então, vamos trabalhar com a safra de 157, 150 no máximo, que eu acho que é um número justo, mas a oferta e a demanda está bem equacionada. A oferta brasileira, Argentina, Paraguai e Uruguai dá para subir, sem dúvida nenhuma, a China e todo o mercado e ainda sobrar. O que vai fazer a diferença, eu volto a insistir nisso, é a safra, o tamanho da safra americana. Se você tiver uma safra nos Estados Unidos fraca,
uma safra abaixo de 125 milhões de toneladas, você vai ver o mercado reagir, provavelmente no segundo semestre. É uma coisa que temos que levar em consideração.